vou dar um exemplo pra vocês. Outro dia o Thiago pediu Outback. Ele é um adulto, ele faz o que ele quiser da vida dele. Fora da minha casa, aqui dentro não. Para dar de exemplo para os meus filhos, não. E aí veio um refrigerante dentro do negócio. Aí eu falei, com certeza isso tá errado, você não pediu, né, meu amor? Eu acho que ele tinha pedido. Não foi uma hipótese eu tirar da sacola, foi pro lixo direto. E aí esse tipo de atitude, antigamente as pessoas falavam, nossa, que absurdo, coitado, que terrorismo. Pra mim, dar uma lata de refrigerante pro meu marido é saber que eu estou diminuindo o tempo de vida dele. Você acha mesmo que eu quero isso? Que eu quero que as minhas filhas tenham menos tempo de pai? Se quiserem me chamar de terrorista alimentar por conta disso, de doido, de o que quer que seja, pode chamar. Eu tenho pena no fundo, porque as pessoas não têm a menor consciência do dano disso. Olha só que massa, o Primo Rico é um legendário. Ele também vai pra área VIP da Lagoinha, tem uma vida que todo Faria Limer sonha, faz investimentos na bolsa, casa com uma blogueira de lifestyle fitness, mora numa casa consultório, é filmado o tempo todo, afinal, quem precisa de privacidade? Frequenta uma igreja de parede preta agradecendo a todas essas bênçãos e ainda sobe a montanha com outros caras que tem esse mesmo perfil pra encontrar a sua masculinidade. Posso falar? Isso é que é vida. Olha, poucas pessoas encarnam tão bem essa promessa de ascensão social quanto o Thiago Nigro. Todo mundo conhece ele pelo nome de Primo Rico, que ficou famoso com polêmicas dizendo que qualquer pessoa, independentemente da sua origem, pode alcançar a liberdade financeira com disciplina, corte de gastos e investimentos inteligentes. Até aí tudo certo, é a opinião dele, quem sou eu para discordar, mas eu faço esse vídeo pra gente analisar além dessa aparência corporativa e desses números extraordinários. Tô interessado em falar de alguns pontos da história do Primo Rico e dessas fascinantes mudanças da fama na internet. No caso dele, o homem que te ensina a controlar o seu dinheiro, mas que acaba vendo a sua própria vida, rotina e até alimentação serem controladas. Você não tá entendendo? Calma que você já vai saber de tudo que eu tô falando. Todo coach tem sua história de superação, a dele é que ele perdeu tudo que ele tinha ganhado no seu aniversário de 18 anos quando ele investiu na bolsa de valores. Eu, Rodolfo, quando eu tinha 18 anos, gastava toda a minha grana com um jogo de Play 3, talvez seja exatamente por isso que eu não tô milionário hoje em dia, mas esse erro no início foi transformado numa peça fundamental para ser quem ele é hoje, pelo menos na internet. Ele admite esse erro da juventude e isso deixa ele mais humano, um cara imperfeito como qualquer outra pessoa. Cria uma identificação, olha só. Se um jovem comum como ele errou e virou um baita milionário, eu, espectador, também posso. O fracasso deixa de ser uma vergonha, ele vira o melhor produto de marketing que ele tem. Lança o canal Primo Rico no YouTube e ele percebe um detalhe muito interessante, a falta de domínio financeiro da classe média. Os bancos falam uma linguagem muito complicada. Esses analistas mais tradicionais são muito frios, muito desconexos. O Thiago adota aquele arquétipo do primo bem-sucedido, aquele parente acessível que senta na mesa do almoço de domingo e explica pra galera de forma simples como que rende a sua grana, uma baita estratégia que aproxima a pessoa comum do mercado financeiro e cria uma relação de confiança que pra ele é extremamente lucrativa. Aí ele lança o livro do 1000 ao milhão sem cortar o cafezinho que o consolida no mercado financeiro. Foram milhões de cópias vendidas. A obra vira praticamente uma bíblia dessa geração que só pensa em prosperidade. A ideia é simples, gaste bem, invista melhor e enriqueça a longo prazo. Tem uma promessa de juros compostos, confiança no mercado. Agora vem a parte mais polêmica de que, na minha opinião, esse livro vende uma ilusão de que o sistema é igualmente justo com todos, basta se esforçar. Bom, e o canal dele cresce, o discurso dele muda de planejamento financeiro para performance absurda, ele adota a famosa cultura do sacrifício. Você já ouviu falar? O cara vira um dos maiores pregadores da ideologia hustle no Brasil. Um monte de frases sobre acordar às 5 da manhã, trabalhar 14 horas por dia e de que você tem que abrir mão do seu lazer para ter um futuro incerto. E isso acaba sendo repetido por um monte de gente. Isso cria uma ideia de que o cansaço é motivo de orgulho e quem não é rico, simplesmente não é rico porque não se esforça o suficiente, ou nesse caso porque dorme demais. E não demora para o canal do YouTube virar uma marca bilionária. Ele cria o Grupo Primo, vende um monte de curso, mentoria, assinatura, sobe numa escala gigantesca. Produtos como o Finclass têm produção de nível Netflix. Agora ele é, além de criador de conteúdo, um magnata digital. Faz parceria com outros caras fortíssimos do mercado e constrói um sistema em que pensa somente em reter o cliente pelo maior tempo possível. E o primeiro BO
BO real de imagem na vida dele foi durante um podcast, quando ele defende que dá pra fazer compras no mercado pra uma pessoa só com apenas R$18 por semana. Essa fala foi tão absurda que, graças a Deus, não tinha maluco aplaudindo, só um monte de crítica e meme. Em que planeta esse cara vive? A inflação dele é diferente da nossa. Essa conta parece um desdém, um desconhecimento absurdo do custo de vida real no Brasil. A conta de padaria dele, no caso desse milionário, mostra um abismo entre a teoria maluca que ele inventou na cabeça dele e a realidade de uma pessoa comum. Ai, cara, e essa polêmica dos R$18 mostra um problema estrutural no discurso dele, porque ele nega as condições reais de cada um. Tratar a pobreza como uma simples falta de gestão dos gastos ou chamar de mentalidade limitada é simplesmente ignorar a desigualdade mostrada em dados reais nesse país. Para muita gente, esse estilo de enriqueça sozinho, só depende de você, vem de uma espécie de anestesia comportamental e ainda joga total responsabilidade nas costas da pessoa, problemas que na verdade não são dela, são totalmente sistêmicos. Eu vou falar o básico aqui novamente para ficar bem claro. É muito desproporcional para uma pessoa que, por exemplo, mora com os pais, teve uma ótima base educacional, teve amigos, lazer, recreação, professores que entendiam de psicomotricidade. Eu quero falar sobre isso porque eu fiz educação física e não tinha nenhum lugar para falar sobre essa matéria. Mas é sério, toda essa base facilita demais a vida de quem compete no mercado de trabalho. Vamos falar, por exemplo, de quem estuda para concurso. Você estuda, trabalha, cuida de casa, da família, já tem muito mais obstáculo do que quem só estuda. Do que uma pessoa que, por exemplo, tem uma empregada para arrumar a sua casa, faz seus lanches, seu almoço. Eu não tô de forma alguma desmerecendo o esforço dessa pessoa. Eu tô falando da diferença de classe, que não é de igual para igual nessa competição, que no caso do concurso público foi uma forma fácil de exemplificar. Olha só, imagina uma padaria. Eu tô brincando, eu não vou fazer esse trocadilho com mamãe falei. Enfim, sim, muita coisa depende sim da pessoa. Quanto mais ela se esforça, melhores os resultados. E isso é em qualquer classe social, dada a sua devida proporção. O problema é pôr essas classes em pé de igualdade. Num discurso simples, num discurso superficial. Sim, existem muitos conselhos úteis, eu admito isso tranquilamente, mas não dá pra dizer que qualquer pessoa se esforçando o suficiente, nesse caso, trabalhando 14 horas por dia, vai conseguir a mesma coisa. Cara, com R$18 de alimento por semana, mesmo na época que ele falou isso, qual variação alimentar você teria? E o descanso, e a nutrição? E já que eu tô falando disso, o Thiago realmente defendeu jornadas surreais de 14 horas por dia como o único caminho legítimo para chegar no topo. Não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho, ele disse, ou algo assim. Cara, imagina o Tião da construção ouvindo uma coisa dessa e se culpando por não morar na mansão que ele tá construindo. Desculpa, mas essa glamorização do cansaço parece como uma apologia da exploração do trabalho. Pelo menos algumas pessoas se perguntam até que ponto vale a pena destruir a minha saúde mental e meu presente em nome desse futuro incerto. Ansiolítico em dia, antidepressivo em dia, como que tá o estresse, os vícios. É óbvio que a gente tem sim que fazer sacrifícios, coisas importantes não são fáceis, ainda mais pra nós, gente comum. Tudo é com muito esforço, muito trabalho. O problema é quando a gente romantiza isso, nos iludimos que depende única e exclusivamente de nós. Igual eu citei lá no vídeo do Luciano Huck, é tratar a exceção como regra. Isso é um absurdo. Por muito tempo a imagem dele estava ligada à sua companheira, que também era sócia, Camila Ferreira. Ela estava nos bastidores desde quando o projeto ainda era só um sonho. O fim do relacionamento foi de forma discreta no início, mas fez uma galera se perguntar: essas parcerias, o relacionamento é real ou é só um marketing? E como esses relacionamentos sobrevivem? Ele termina com essa Camila Ferreira e já anuncia que tá namorando com a influencer fitness Mayra Card. Sério, eu nem sabia quem era essa moça até pesquisar pra fazer esse vídeo. E eles causam um contraste na internet. Era a junção do rei dos Faria Limers com o mundo da fofoca. A união deles, pra mim, foi algo além da paixão. Tá mais pra uma junção de dois mestres do engajamento, porque tem um cara bom de venda e um influencer lifestyle. Teve uma cobertura do noivado dessa dupla. Todo dia os dois estavam em site de fofoca. Foi um dos casamentos mais longos da história, porque durou dias. Teve troca de alianças que eu nem tenho coragem de pesquisar o valor delas. Discursos emocionados e a produção visual tava espetacular. É muito interessante ver esse cara que sempre teve uma postura sóbria, quase que totalmente focada em gráficos e planilhinhas do Excel, participar de todo esse entretenimento. Quem acompanha os dois comentou que eles casaram em regime de comunhão total de bens. Independente da minha opinião sobre isso, que no caso eu não tenho, a galera de finanças comentava sobre o risco de ambos os lados, mas principalmente para ele, já que ela tava no seu 6º casamento. E pro público comum, isso era uma prova incondicional do amor. Pros analistas, era um marketing de dois influencers. O primo teve uma mudança física e comportamental, principalmente por conta do método de emagrecimento da Mayra. Ele perdeu um peso considerável, mudou o corte de cabelo, a postura, o jeito de vestir. O ex-fofinho da
Faria Lima virou um novo homem remodelado pelo estilo fitness da esposa. Então, além da mudança física, a gente tem uma mudança da marca pessoal do Primo Rico. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu vi um corte recente do Arthur Petri com a Bia, reagindo à rotina miserável do Primo Rico de não poder tomar um simples refrigerante, uma simples coquinha geladinha. E é muito bom ver esses vídeos de restrição de refrigerante, doce e qualquer alimento fora da dieta imposta pela Maíra. É uma cena de um homem adulto, multimilionário e mentor de milhões de pessoas sendo repreendido por querer tomar uma coquinha geladinha no seu Outbackzinho. E a pergunta que vem na cabeça, eu botava fé que o Primo Rico era dono de tudo. E como que o cara que é dono de tudo não pode beber um refrigerante? Eu sei que eu tô batendo muito nessa tecla, mas é que nesse caso realmente eu fiquei impressionado. Já achei massa nisso que a gente vê a Mayra Card pondo 3 kg de pau na mesa e falando My house, my rules, seu Betinha. Lá fora você é o Primo Rico que compra Patek Philippe, sei lá de quantos milhões de reais. Aqui dentro você escuta o que eu tô falando caladinho, ô seu comedor de Cheetos. E voltamos à famosa saga de um casal que nada na vida acontece sem ter uma câmera ligada. Toda discussão, presente, viagem, restrição alimentar e momento em família é registrado, editado e publicado. A vida privada é um inventário de conteúdo gravado o tempo todo. Isso é para manter o engajamento sempre lá em cima, mas já pensou no preço disso? Ninguém sabe mais a diferença entre a pessoa real e o personagem comercial. É uma vida controlada pelo algoritmo. Sei lá, às vezes eu só tô ficando velho mesmo, mas eu tô achando isso tão absurdo. E o público dele é mais conservador, já que ele incorporou uma pessoa legendária e frequentador de área VIP da Lagoinha. Nada contra, é só uma observação que é justamente duas instituições que pregam muito a teologia da prosperidade, então faz total sentido. E olha, depois de tudo isso que eu disse, talvez você vai achar estranho o que eu vou falar, mas eu não acho que ele seja mau caráter ou uma pessoa ruim, longe disso. De verdade, eu não acho. Eu só acho ele, pelo menos no sentido das coisas que eu falei, meio bobo. Tanto que essa roupagem de celebridade das redes sociais deu até uma breve afastada na galera mais séria de investimento financeiro. Pelo menos por um tempo ele tava mais pra um carinha de reality show do que papo sério de investimento. E tanta polêmica, é óbvio que já teve cancelamentos, e a estratégia do Thiagão quando sofre algum ataque é não se esconder, encara o problema de frente, grava um vídeo resposta, faz uma reflexão sobre julgamentos superados e o ciclo de monetização se garante. A dor, o ridículo e a exposição é um produto de vida para vender mais mentoria. Ele assume uma responsabilidade séria na sua mentoria, uma espécie de pastor laico da prosperidade. Ele te diz onde investir sua grana, como você deve acordar, como você deve comer, como você deve casar e até como cuidar da sua espiritualidade, e tá tudo certo, porém, quanto maior o escopo da autoridade, maior é a cobrança do público quando rola uma contradição. E a sua carreira mostra uma obsessão bem moderna, a vontade de controlar todas as variáveis da existência. No papel, controlar tempo gera produtividade, controlar o dinheiro gera patrimônio, controlar a dieta gera o corpo perfeito, mas o caso do Thiago mostra a armadilha por trás dessa mentalidade. Quando transforma a vida inteira num algoritmo sem falhas, acaba escravo do próprio método, sem espaço para ser ele mesmo, ser livre, e fica vulnerável a qualquer mudança dessa rotina perfeita. Em algum momento da carreira de todo influenciador existe a hora em que ele deixa de controlar o algoritmo e passa a ser controlado por ele. O nível de exposição precisa sempre continuar subindo. O que engaja mesmo é o drama do casamento, a bronca do refrigerante, o teste de paternidade, a nova rotina de treino, ou seja, o refém da própria audiência. É cada vez mais e mais intimidade sendo exposta para alimentar esse monstro da curiosidade. A história do Thiago Nigro, vulgo o Primo Rico, nada mais é do que o retrato quase perfeito do paradoxo do sucesso moderno. Ele saiu do zero, ensinou um monte de gente a economizar, construiu um patrimônio inquestionável e chegou no topo dessa pirâmide digital. Mas no auge do próprio império, o homem que sempre pregava a independência financeira e liberdade absoluta se vê preso pela vigilância dos seus seguidores, por conta desse estilo de vida onde até o simples ato de tomar um refrigerante virou um debate nacional. Ele prova que é possível sim conquistar o mercado e enriquecer aos milhões, mas também ensina uma lição muito importante, que o preço para se manter no topo pode ser a soberania da própria vida. Obrigado para você que chegou até aqui, se inscreve no canal caso não seja inscrito, deixa aquele like, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Valeu!